Vamos lá, agora artigo 250 do Código Penal. Feita essa análise sobre o crime de dano, o crime de perigo e as divisões do crime de perigo, vamos analisar então o artigo 250 do Código Penal, que está dentro do capítulo 1º do título 8º do Código Penal, e o legislador já começa definindo um crime de incêndio. Olha, vejam vocês a situação. Por que o perigo aqui é comum? Né? Por que agora o perigo é coletivo e não mais como acontece lá no 130, 131, 132, 133? Aqui precisa ficar demonstrado que houve, precisa ficar demonstrado, se precisa ficar demonstrado, o crime é de perigo concreto, tá bom? E veja, começa lendo o 250, o legislador vai lá e diz assim, causar incêndio. Aí ele bota uma vírgulazinha e segue. Expondo a perigo. Pronto, a palavra perigo aí. Apareceu a palavrinha perigo, definindo o tipo legal, definindo a conduta ilícita, nós estamos diante de uma situação de perigo concreto, tá? Ou real. Portanto, agora eu preciso fazer prova da existência do perigo. Não basta a conduta ser perigosa. A conduta precisa ser perigosa e eu preciso provar que número indeterminado de pessoas ou de bens patrimoniais foram colocados em risco. Portanto, nós estamos diante de uma situação de perigo concreto e comum. Portanto, número indeterminado de pessoas. Então, o legislador vai lá no 250 e diz assim, causar incêndio expondo a perigo a vida ou a integridade física, portanto, expondo ao perigo a pessoa, vida ou integridade física da pessoa, ou o patrimônio de outra. Tá? Portanto, são dois bens jurídicos tutelados aí, tá? A pessoa e o patrimônio, ok? Essa é a situação. Então, veja, e pela leitura já de cara, né, do artigo 250, você já consegue identificar. Imagine vocês morando aí na cidade, tá? E aí alguém vai lá e ateia fogo na casa dele. As chamas se propagam de forma que ele perde o controle sobre essas chamas, sobre esse incêndio, sobre esse fogo. Tá? E quem tem as casas vizinhas ali, a primeira coisa que faz é entrar em pânico. Olha a incolumidade pública sendo afetada aí. Tá? A pessoa já corre lá, já pega uma mangueira, já liga a mangueira, já começa a encher balde, já começa a jogar na parede da casa dela, no telhado dela, visando umedecer a parede e o telhado para que as chamas, se chegar na casa dela, não a atinjam. Houve uma situação de risco, gerou pânico em todo mundo. Quantas casas ao redor daquela poderiam sofrer dano? Poderiam ser atingidas? Não sei. Talvez 2, talvez 10, talvez 50, talvez o quarteirão inteiro, talvez 3 ou 4 quarteirões. Talvez a cidade inteira, eu não sei até onde isso chegaria. Tá? Portanto, perigo coletivo, número indeterminado de pessoas ou de bens. É nisso que reside esse capítulo 1º, tá bom? Atentem-se a esse detalhe, isso é relevante, isso é importante aqui pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Causar incêndio expondo a perigo a vida. Você vai virar e falar assim, professor, mas precisa pegar fogo nas casas ao redor, nesse exemplo que o senhor está dizendo? Nós não estamos tratando de crime de dano, pessoal. Nós estamos falando de crime de perigo. Ainda que nenhuma das residências circunvizinhas a essa que eu usei como exemplo, o fogo venha a atingir, o crime já existe. Porque aqui nós estamos tratando de crime de perigo. O legislador consuma o crime antes da ocorrência do dano efetivo, tá bom? Essa é a diferença. Então tá bom, conseguiu apagar todas as chamas da casa, nenhuma casa ao redor foi atingida. Houve o crime do 250? Houve. Tá? A questão aqui é do perigo e não do dano. Portanto, não precisa as casas pegarem fogo. Não precisa pessoas vir a óbito. E se pegar fogo ou se alguém vir a óbito? Aí nós temos uma qualificadora. Vamos ver mais adiante, tá? Então vamos lá. Feita essa introduçãozinha, vamos ler de novo o 250, vamos entender de novo o 250 do Código Penal. Causar incêndio expondo a perigo a vida ou a integridade física ou o patrimônio de outrem. Portanto, a pena é de reclusão, pessoal, de 3 a 6 anos, mais a multa.
É um crime com uma pena considerada alta. Chato de estudar esse crime? Chato. Ah, professor, eu quase não vejo isso na prática, mas pede-se bastante 250, por isso nós vamos alongar nele aqui. É cansativo, mas a gente precisa fazer isso, tá? Então vamos avançar um pouquinho, tá? Objeto jurídico. Nem precisa, já discutimos quando falamos do título. Qual é o objeto jurídico tutelado, que o legislador tutela, protege dentro desse tipo penal? Tá? A tranquilidade na vida em sociedade. É isso, tá? Incolumidade, né? Evitando, portanto, que a integridade física ou que o patrimônio, bens de pessoas, sejam colocados em risco. Quando a tua vida e o teu patrimônio não é colocado em risco, você tem tranquilidade. Quando isso acontece, você entra em pânico. Você fica apavorada. Portanto, essa é a questão. O legislador visa te colocar nessa situação de pânico. Por isso que ele tutela, protege esses bens jurídicos aí, tá? Vamos analisar os elementos do tipo inseridos dentro do 250. O legislador começa lá com a ação nuclear causar incêndio, né? Causar nada mais é do que provocar, gerar, fazer surgir, fazer nascer, intencionalmente, aqui no caput. Ah, senhor, cabe também a forma culposa? Cabe, mas nós vamos analisar mais adiante um pouquinho, tá? Aqui no caput, na cabeça do artigo, nós temos a conduta de alguém que provoca, que gera, que faz nascer intencionalmente um incêndio. O que é incêndio? É a combustão, é a queima, é o fogo, tá? Combustão, queima, fogo, portanto, o material utilizado tem que ser um material que gera fogo, que gera chamas, que queima pela combustão. Portanto, causar incêndio nada mais é do que provocar, gerar intencionalmente, aqui no caput, a combustão, a queima de algum material, qualquer material, né, no qual as chamas acabam se propagando dentro de uma proporção ou numa proporção que acaba gerando risco efetivo, perigo concreto para número elevado, significa indeterminado, de pessoas ou de coisas, entendendo coisas como bens patrimoniais, que é o que está inserido na cabeça do artigo. Ok? Entenderam isso? É isso que a gente vai analisar aqui dentro do 250 do Código Penal. Então veja. Então, qualquer combustão que eu gerar, estou cometendo o crime do 250? Não. Tá? Só há o risco, o perigo, se você perde o controle sobre aquela combustão. Tá? Se houver uma combustão controlada, não há perigo, não há risco, portanto o fato é atípico. Então veja, eu vou botar fogo lá na minha propriedade rural, num pasto, tá? E aí eu vou lá e durante dias eu faço um acero de vários metros, né? Deixa tudo limpinho, e aí eu determino qual é a área, né? Crime ambiental, mas enfim, é um exemplo ilustrativo, tá? Eu determino qual é a área, vamos imaginar que está permitida essa queima, tá? Vamos usar aí a cana, que hoje também não é permitida, mas vamos usar essa situação que antigamente era, né? Então eu delimito uma área, tomo todas as providências necessárias para que a queima, a combustão ocorra naquela área e ela não vai se expandir. Portanto, eu tenho controle sobre essas chamas. Há risco? De forma alguma. Portanto, o fato é atípico para o 250 do Código Penal. Então, a título de ilustração, eu tenho uma área lá na minha propriedade rural, eu faço um acero, tudo em volta, tudo ok, né? Pego lá o meu trator ou meu caminhão, tanque com água, pego lá 5, 6 funcionários, coloco todos em volta, tá? Para tomar os cuidados necessários. Aí eu pego mais 3, 4 pessoas e vou colocando fogo ao redor, de forma que ele queima, tá? De fora para dentro, então o fogo vem queimando e se encontra num ponto central lá dentro, e isso não vai se espalhar para lugar algum. O simples fato de eu provocar intencionalmente a combustão de um material, por exemplo, o capim, né, seco, já gera o crime 250? Não, porque nós estamos tratando de crime de perigo. Só vai gerar se eu demonstrar
que na conduta dolosa eu causei perigo a outras propriedades rurais ou à integridade física ou saúde de outras pessoas. Senão o fato continua sendo atípico, tá bom? Então veja, o legislador visa evitar aí o chamado pânico, né? O temor, o medo das pessoas. Então veja, esse risco ele pode ocorrer também, ou ele pode ser decorrente também do pânico que o incêndio provoca. Então veja, não precisa a minha propriedade, tá, estar em situação de risco, mas só o fato de eu ter ficado em pânico já há a caracterização do crime. Então, por exemplo, eu estou lá numa sala de cinema assistindo um filme e alguém incendeia a sala. Eu saio em desabalada carreira e consigo me safar, corro e vou embora. Cinema, teatro, um edifício qualquer. Em pânico por causa disso. Há o crime de incêndio? Lógico que há o crime de incêndio. O pânico já é gerador da situação de incêndio, tá bom? Mencionei já isso, mas nós estamos diante de um crime de perigo comum, tá? Significa que se a conduta incendiária ocorreu aí num local isolado, numa casa isolada, numa área isolada determinada, como o exemplo que eu dei no campo, ou mesmo se for na cidade, tá? Não havendo risco coletivo, eu não tenho crime. Então, por exemplo, imagine vocês a seguinte situação. O agente, o indivíduo, adentra numa residência e ateia fogo num televisor e num sofá que está na sala. E fica demonstrado que essas chamas não sairiam jamais de dentro dessa sala. Portanto, houve risco a número indeterminado de pessoas ou de bens? Não, o crime não é do 250 do Código Penal, o crime é de dano qualificado. Tá? Aí o crime é lá do artigo 163, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. Isso é muito comum na prática, tá? Às vezes a gente depara aí com alguém que chega em casa embriagado e ateia fogo num monte de roupa que está jogada num canto lá da casa. Tá? E aí sai aquele fumaceiro danado, as chamas atingem ali a parede, mas não sai daquilo, acabou de queimar aquele monte de roupa, as chamas foram debeladas, às vezes, muitas vezes até por si só. Tá? Acabou o material, de combustível, né, para queima, o fogo acaba também. Tá? E aí aciona o Estado com a notícia de que o crime foi de incêndio. Na verdade, não foi de incêndio coisa nenhuma, foi de dano. Só haverá o crime de incêndio se você provar que houve um risco às casas circunvizinhas ou às pessoas que por ali residiam, ok? Senão o fato é considerado atípico, tá bom? Então veja, pessoal, a título de ilustração, vou passar mais bem rapidinho aqui para vocês, tá? Alguns questionamentos, algumas perguntas relacionadas a isso, né? Para vocês entenderem como que se pede isso, por exemplo, num concurso ou num exame da OAB. Um concurso do Ministério Público de Santa Catarina, não vou passar para vocês a questão inteira aqui, tá? Porque senão fica muito cansativo. Mas a pergunta vinha lá, o enunciado da pergunta vinha lá solicitando que você assinalasse ou indicasse qual era a alternativa considerada incorreta. E aí vinha lá A, B, C, D, E. Tá? Dentro das alternativas, todas estavam corretas, com exceção de uma. E qual era a alternativa incorreta? A alternativa que dizia assim, ó, causar incêndio expondo a perigo o patrimônio de outrem. Olha, é o que diz os 250, tá? É tipo penal classificado como crime de perigo abstrato. Veja que você segue a análise do caput e a hora que você lê a alternativa parece que está tudo perfeito. Você fala, puxa vida, aí chega nesse momento, você fala, meu Deus do céu, e agora? É perigo abstrato ou é perigo concreto? Eu só acabei de falar, né? Aparece lá, expor a perigo, portanto é perigo concreto, eu preciso provar, demonstrar a existência do perigo. Logo, essa é a alternativa errada, que ele diz que é perigo abstrato, quando na verdade é perigo concreto. Tá? Então atentem-se a isso, porque pede-se bastante isso. Outra questãozinha que caiu lá num concurso para analista judiciário.
Veja como foi o enunciado da pergunta. Foi mais ou menos assim, ó. O Mário estava revoltado aí com uma série de defeitos que o carro dele apresentava. Tinha um carro já velho, né? E o carro vivia apresentando defeito, né? Aí ele pega o carro, irritado com o carro. Aliás, eu já vi isso acontecer. A pessoa se irrita com o carro, essa porcaria, tá? Vou meter fogo nessa merda aqui. Me desculpe o termo, mas é isso, tá? Vendo aí a reunião presidencial, a gente acaba usando esses termos também. Mas, seguindo aí, tá? Ele leva o carro velho dele, então, para um local ermo, desabitado, distante, tá? E ateia fogo no carro, para destruir, está irritado com o carro. Então ele vai lá, dá umas pancadas no carro, joga combustível dentro desse carro, palitinho de fósforo, queima. Fala, eu quero ver agora se me dá mais dor de cabeça. Mas ele leva esse carro num local ermo, desabitado, e ateia fogo no carro. Tá? E aí a pergunta que vem é, Mário cometeu que tipo de crime? Alternativa A aparece lá assim, Mário cometeu o crime de incêndio culposo? Não, né? Ele jogou o combustível lá, riscou o palito. Foi doloso, tá? Portanto, não há dúvida nenhuma quanto a isso, tá? Alternativa B, então não foi incêndio culposo. Mário cometeu o crime de incêndio em seu tipo fundamental. O tipo fundamental descreve uma conduta dolosa, tá? Mário cometeu o crime em seu tipo fundamental. Vamos. Crime de incêndio em seu tipo fundamental. Próxima alternativa que foi colocada. Mário cometeu o crime de incêndio em seu tipo qualificado, que é o 258, nós vamos falar dele mais adiante, tá? Mário não cometeu o crime de incêndio porque ele era proprietário do veículo. Tá? Então, olha a situação. E a última alternativa, Mário não cometeu o crime de incêndio porque trata-se de local ermo, desabitado. O fato não ocasionou perigo comum e concreto. Pronto, está aí a alternativa correta. Sem local ermo, onde está o perigo? O que o legislador visa no tipo penal? É a proteção à incolumidade pública. É exatamente evitar a situação de risco. Se ele, ao atear fogo no carro dele, evitou o risco a número indeterminado de pessoas, eu não tenho crime nenhum. Senhor, teria crime de dano aí? Não, porque o objeto era dele. Portanto, não cometeu crime nenhum nessa situação. A última alternativa mencionada aí para vocês é a correta. Então, se não houve o crime de perigo, ele não cometeu incêndio no tipo fundamental, porque não houve perigo, tá? Ele cometeu um incêndio qualificado, você não cometeu nem do tipo fundamental, muito menos o qualificado. Vamos entender daqui a pouquinho o qualificado. O qualificado precisa resultar lesão grave, precisa resultar morte, nós vamos verificar isso daqui a pouco. Ele não cometeu um crime de incêndio porque ele era proprietário da coisa, tá, incendiada. Não é isso que leva em consideração. Pode inclusive ser a coisa do próprio incendiário. Ele pode atear fogo no objeto dele, desde que a partir do objeto dele gere perigo a número indeterminado de pessoas, tá? Esta é a situação. Uma outra questãozinha que foi pedida aí num concurso da Polícia Civil para delegado de polícia. E agora também, para não perder muito tempo, de forma bem resumidinha. Assim como aquela primeira que eu passei para vocês, pede de novo o examinador aí para assinalar a alternativa incorreta, tá? E dentre as alternativas, a incorreta vinha lá dizendo o seguinte, ó, o crime de incêndio é de perigo abstrato. Bom, já não precisava nem continuar lendo, né? Se já falou que é perigo abstrato, já está errado aí. Mas seguiu lá, o crime de incêndio é de perigo abstrato, dessa maneira é típica a conduta do agente que cause o incêndio em uma casa aí em ruína, inabitada, num local solitário, ermo, pronto. Além de não ser de perigo abstrato, se foi ainda em local ermo, distante, local desabitado, aí é que o fato é atípico mesmo, tá? Então essa seria a questão errada, incorreta, tá bom?
Só a título de ilustração, tá? Essas questões. Tem várias questões em vários concursos de magistratura, de MP, de delegado, de defensoria, que se pede bastante sobre isso. OAB cai constantemente, está caindo alguma questãozinha relacionada ao crime de incêndio. Avançando ainda, para a gente não perder muito tempo, senão a gente fica discutindo um monte de assunto aqui, elemento subjetivo deste artigo 250 do Código Penal. Acabei de mencionar isso, né, só para efeito de ilustração, para não deixar o registro aqui. O 250, no caput, nós estamos ainda analisando o caput, é praticado a título de dolo. Portanto, o indivíduo precisa ter a intenção de causar o incêndio e colocar em risco, ou com essa conduta, haver o risco a número indeterminado de pessoas ou bens. É o dolo. O elemento subjetivo é o dolo. Ou seja, a vontade de provocar um incêndio, tá? O agente tem vontade de provocar um incêndio, portanto, ele está ciente de que a conduta dele irá expor a perigo a vida, a integridade física, o patrimônio de outras pessoas, tá? Portanto, na forma simples, aí no tipo fundamental, né, no caput, na cabeça do artigo, tá? Não há, gravem isso, não há a previsão do elemento subjetivo especial, ou seja, não exige-se o dolo específico, tá? Basta o indivíduo realizar a conduta, tá, geradora do incêndio, perder o controle sobre essas chamas, tá, ciente de que essa conduta dele vai colocar em risco um número indeterminado de pessoas. Não precisa esta finalidade específica, tá bom? Como que se pede isso em concurso aí? Pessoal, já apareceu uma questãozinha para um concurso da magistratura, onde, de forma também resumida para vocês, pedia para assinalar a alternativa incorreta em relação a essa questão do elemento subjetivo do tipo.